Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, para o Enem e especialmente para concurso público. Olha só, você que está estudando aí para o concurso, né, formação de oficiais da PM, né, Polícia Militar do Estado do Pará, e quer saber qual é o segredo, como tirar nota máxima, né, no concurso, na prova discursiva da banca Sebrasp. Esse é o vídeo que você precisa assistir até o final, tá, gente? Então, vou mostrar aqui com exemplo, certo? De redação que foi utilizado em concurso bem recente, também para esse cargo Polícia Militar, só que de um outro estado, certo? E vou mostrar nesse vídeo aqui para você o que você precisa fazer para tirar nota máxima em conteúdo. Então, não tem muito segredo aqui na banca Sebrasp, não, até porque ela tem preferência muito grande para candidato que aborde completamente o tema e principalmente os aspectos ou tópicos que ela costuma cobrar, ok, gente? Na parte relacionada ao emprego da norma culta, claro, eu vou estar lhe ajudando na medida do possível, né, nas correções que são importantes, e eu vou falar também, mostrar aqui nesses vídeos, nesse texto, eu vou fazer análise, chamar a atenção para alguns pontos, alguns itens que você precisa observar, tá, gente? Então, olha só. Esse texto, esse material faz parte do e-book específico que eu preparei para ajudar na sua aprovação, certo? Então, esse material, esse e-book é apenas R$ 20. Tenho certeza que cabe no seu orçamento, certo? Então, você vai encontrar aqui, ó, redações prontas, de acordo com o padrão Sebrasp, temas provados, temas que a banca já cobrou, e é muito importante, tá, gente? Porque tem um tema aí que ela já repetiu, ok? Então, olha só, tá no edital, evidentemente que ela muda algumas coisas, mas a essência continua, tá ok? Então, coloquei aqui alguns itens, alguns temas que a banca já cobrou. Fiz uma leitura profunda, claro, do edital na parte específica. Então, tem temáticas que a banca já cobrou, que é importante que você treine a propósito já, para você faça uma boa preparação. Evidentemente que eu penso que muitos de vocês estão aprofundando a leitura do edital na parte de conhecimento específico. Isso é importantíssimo até para você ter conteúdo para discorrer, né, a temática aí sobre a prova discursiva, certo, gente? Então, olha só, você tem aqui também 3 estruturas coringas que você pode utilizar em caixa em qualquer tema. Uma delas aí já foi bastante utilizada por pessoas aqui, por concurseiras, em outros concursos promovidos aqui mesmo no estado do Pará, da Banca Sebrasp, por exemplo, o TRT8, um exemplo, para você ter uma ideia. E eu coloquei nesse material aí, exemplos de textos, notas excelentes que as pessoas utilizaram, tá? A estrutura coringa criada justamente para esse tipo de prova discursiva do padrão Sebrasp e muito mais, tá, gente? Tem muita coisa boa nesse material que eu preparei especificamente para ajudar na sua aprovação, tá ok? Então, preste atenção nessa aula aqui que eu vou explicar especialmente esse texto aí que foi escrito por uma das candidatas aí em outro concurso, Banca Sebrasp, e aí você vai ver o que você precisa fazer para tirar uma nota excelente, uma nota alta aí em concurso na prova discursiva da Banca Sebrasp. Gente, então aproveite esse vídeo e não esqueça, ó, você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão, tá bom? Um abraço e aproveite esse vídeo aí até o final. Feitas as apresentações, vamos então à nossa aula, em que eu vou comentar, né, um texto aqui, nota máxima em conteúdo Banca Sebrasp, e tem muita coisa para você aprender nele. Quero frisar antes, você que ainda não se inscreveu no meu canal, gente, meu canal agora é só o professor Alessandro, tá? Consegui recuperar, graças a Deus, tá? Consegui recuperar meu nome, certo que o hack tinha roubado de mim, mas tá aí. Se inscreva aqui no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Tem previsão de concurso da SEDUC, não necessariamente nesse ano, mas ele vai ter que sair. E outros mais, então eu estaria aqui produzindo com certeza material, videoaulas para ajudar na sua aprovação, tá? Me siga no meu perfil lá no Instagram para você conferir resultados, notas dos meus alunos que utilizam material aqui no meu canal no YouTube. Gente que adquire material, cara, às vezes não precisa nem de uma correção, utiliza, tá tudo lá para você conferir, certo? E aqui está meu número, caso você tenha interesse em adquirir esse e-book, como eu falei, apenas R$ 20, tá? Esse é o meu zap profissional, desde quando eu tenho meu primeiro canal no YouTube, ele está aqui, não muda. Caso você não queira entrar em contato comigo no zap, tá aqui, tem e-mail. E olha só, gente, tem um canal no Telegram aqui, Professor Alessandro, você vai digitar lá o nome no Telegram,
E você vai encontrar esse perfil, que sou eu, tá? Esse material, esse canal, gente, ele vai ser usado justamente para colocar material, para postar coisas lá para você. Então tem a apostila aí gratuita para você, tá? Para esse concurso aí da Polícia Militar do Estado do Pará. Gente, também caso você queira correção, tá? Entre em contato comigo, valor correção individual apenas R$ 20, certo? Mas também eu tenho um pacote de 3 correções por apenas R$ 50. Então, se for do teu interesse, entre em contato comigo aí. Tem outros pacotes também e tudo mais. Eu digo esse aqui que normalmente, né, esse pacote normalmente é a média daqueles que trabalham comigo, né, que eu uso uma metodologia que você recebe material em PDF, em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca, nesse caso a banca Sebrasp, né, uma maravilha, a grade de avaliação dela. Além disso, eu também comento e tiro dúvidas, certo? Aqui está, ó, o que você vai encontrar nesse e-book, ó. Você vai ter muita coisa boa nesse material que eu tenho total certeza de que ele vai lhe ajudar bastante, assim como ajudou outros concurseiros de outros concursos aqui. Então, onde a banca é Sebrasp, que eu falo um pouquinho sobre mim, é importante para lhe passar essa segurança, certo? Então, vou rolar aqui, gente, ó. Então, tem temas, textos prontos, tá? Temas que a banca já cobrou, eu coloquei aqui porque eles estão no edital. Como eu disse, eu fiz uma análise no edital. Redações prontas, aqui a explicação sobre a equação, né? A fórmula fria, né? Uma expressão que eu utilizo, que a banca, o Sebrasp utiliza para corrigir 3 estruturas coringas, em que uma delas é a famosinha, aí, vamos dizer assim, né? Bem batizada, bem usada em outros concursos, e por sinal, tá? Graças a Deus e a confiança de muitos candidatos, então nós temos tido resultados aí excelentes, tá? Então, redações prontas de acordo com o conteúdo específico desse edital aí, Polícia Militar aqui, tá, gente? Então tem tema aí que a banca repetiu, principalmente no que respeita à questão da democracia e a atuação da polícia Militar. Então é importante você focar, enfatizar isso aí. Então já deixou claro que nesse tipo de concurso ela tem um certo interesse, tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, você que ainda não está familiarizado, né, com a banca Sebrasp, é importante. Então, olha só, o título da nossa aula inicial é essa. Então, nós vamos para o que eu fiquei de mostrar aqui para você, tá, gente? Então, é o texto pronto aqui, em concurso público, tá? Cuja nota foi bem alta, certo? Ó, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui está a grade, né? A grade de avaliação, no caso da banca Sebrasp. O seu texto, ele vai obedecer esse tipo de grade aqui, ó. Então a banca ela avalia o quê? Os aspectos macroestruturais, né, no seu texto, e também os aspectos microestruturais na sua dissertação expositiva. Tá aqui, ó. E aqui é uma banca que eu particularmente gosto muito de atuar, tá? Porque olha só essa grade de avaliação aqui, muito muito bacana, muito clara, muito objetiva. E aí a banca ela avalia o quê? Ó, grafia, erro de grafia, morfossintaxe, pontuação e, claro, propriedade vocabular. E aqui ela faz a indicação das linhas onde estão os possíveis erros, né? Eu chamo a atenção, nesse caso aqui, ó, por que é importante que você utilize uma estrutura coringa? Porque, por exemplo, o número de linhas ele influencia diretamente no resultado final da prova discursiva, tá? Nada contra se você quiser começar o seu texto logo abordando o tema, os aspectos, tudo bem. O problema é se o teu texto, e eu detalhe isso no e-book, se você escrever o teu texto, por exemplo, com 20 linhas, um candidato escrever com 30, com certeza ele vai ter uma nota maior, tá? Se vocês igualarem, por exemplo, se vocês fizerem a mesma abordagem de conteúdo, etc, tá? Então, para a banca aqui, ó, o número de linhas é importante. Então, eu chamo isso de fórmula fria, porque ela não leva em consideração que tem pessoas que têm uma capacidade de síntese muito grande. Ou seja, consegue escrever em 18 linhas, 20 linhas, o que uma pessoa escreve, por exemplo, em 30 linhas, certo? Então, chama atenção por isso. Explico o detalhe aqui nesse material bem objetivo. Aí aqui, ó. Então, olha só, a banca ela faz esse tipo de descrição aqui na grade dela. Então, ó, no seu texto é muito importante a questão da apresentação, certo? Tem a grade da PM, no concurso da PM, né? Formação de oficiais, que é a pontuação diferente, 30 pontos, o fator de ponderação no caso é 3, tá? Aqui, como eu falei para você, ficar ciente como é que a banca vai te avaliar. E aqui, ó, gente, a estrutura.
Então a banca leva em consideração se o teu texto ele é legível, se tem palavras legíveis, ok? Se você respeita as margens, tá, de recuo do parágrafo, tá, gente? A indicação de parágrafo, então, ela observa, tá, gente? Estrutura textual, no caso, como você organiza as ideias em um texto bem estruturado. Normalmente aqui, dependendo da pontuação, ela varia, né? Essa parte aqui. Então, no caso, você vai ser um e-mail, ou um ponto, e o resto ela vai distribuir. A outra parte de respeito ao desenvolvimento do tema, e aqui é muito importante, olha, tá? Então, para essa banca aqui, não adianta estratégias argumentativas diversificadas, você tem que abordar o tema e os aspectos, tá, que a banca gosta de trabalhar, certo? Então, nesse caso aqui, o candidato tinha que discorrer sobre o quê? Competências constitucionais, ou seja, pelo menos duas, tá? Eu chamo a atenção quando o tópico vier com palavras, com expressões no plural, gente, então discorra pelo menos dois itens, tá? Então, competências constitucionais. Se alguém escrever, por exemplo, discorreu sobre apenas uma competência constitucional das polícias militares, nunca que vai tirar, por exemplo, 13,5. A abordagem já é parcial. Isso eu chamo muita atenção, certo? Então, aqui, nesse caso, além de discorrer sobre as competências constitucionais das polícias militares, também o candidato tem que dar um exemplo concreto do exercício, né, dessa competência aí. Nesse caso, conhecimento específico aqui puro, né, gente, da questão especialmente do artigo 144 da Constituição Federal de 1988, né, conhecimento específico, lógico. O outro aspecto, o candidato deve discorrer sobre o que é democracia como valor constitucional, ok, da sociedade brasileira e exemplo da relação com a segurança pública, tá? Esse é o tema aí que a banca até então tem demonstrado preferência. Está no edital desse conteúdo, professor? Com certeza, ele está, ok? O outro aspecto, segurança pública como direito e dever de todos e o papel das polícias militares em garanti-la. Gente, aqui é um tema que você pode até treinar, ok? Um tema muito interessante, muito pertinente. Como eu disse, banca pode repetir tema normalmente, claro, dar uma outra abordagem, um outro enfoque, entendeu? Então tem muita coisa para discorrer sobre isso aí, certo? Então, cargo aí, ok, prova discursiva, só respeito aí ao nome da pessoa, lógico, né, que eu tirei, tá bom? Aí vamos lá, tá aqui o texto, ó. Nesse caso aqui, como eu falei, Sebrasp não tem segredo. Então, já vi texto com nota máxima e conteúdo que o candidato começou, por exemplo, com inicialmente. Se você for fazer isso, coloque a vírgula. Mas ele começou com inicialmente, abordou o tema e os aspectos e pronto, tá? Dentro de um texto aí, ó, dissertativo, expositivo, a sua estrutura, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá, gente? Então, olha só, Sebrasp não tem segredo. Alguém falar o contrário, não conhece a banca, tá bom, gente? Então, por isso que é essencial que, vejam, um tema desse aí tem muito aspecto para você desenvolver. Então, interessante é que você dê conceito, dê exemplo, né, definição. Nesse caso, se tiver que fazer alusão a alguma legislação específica, faça, mas relacione com o tema e principalmente com os aspectos, tá bom? Então, aqui, ó, qual é o segredo? Abordar o tema e abordar os aspectos. Não precisa incrementar com muitas estratégias argumentativas, tá, gente? Então, por exemplo, se você for fazer citação de pensador, pode ser que você não vai conseguir fazer abordagem completa aí dos aspectos, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui. Texto bem estruturado. Tenho respeito aí, ó, às margens. Ele está apresentando aqui o respeito ao primeiro parágrafo, segundo. Isso para a banca é muito interessante, viu? Terceiro. Professor, existe uma regra aqui para eu ter um texto? Não, gente. Você pode fazer um texto em pelo menos 3 parágrafos, em 4 parágrafos. E tem texto de 5 parágrafos que o candidato ou a candidata consegue abordar de maneira completa o tema e os aspectos. Pronto, isso aí pode fazer. Só eu digo cuidado para você não fazer parágrafo com 3 linhas, 2 linhas e meia, que aí constitui parte embrionária e aí pode se descontar. Aqui, ó, por exemplo, nesse caso 29 linhas, né, influenciou na nota final, né, nesse caso da prova discursiva. E eu recomendo, sempre digo, olha, se você puder escrever o texto em 30 linhas, tá?
sendo que cada linha é uma informação efetiva, é bom aqui por causa da fórmula fria. Então vamos lá, o que foi que a candidata fez? Então já começou direto aqui na abordagem, né, do tema e dos aspectos. A atuação das polícias militares na preservação da democracia plena e do direito constitucional à segurança pública é de suma relevância ao corpo social. Sendo assim, é válido destacar as competências constitucionais das polícias militares. Ponto seguida. Conforme o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, eu já vou falando aqui os desvios, tá, gente? Não é muito bom, mas é para que o vídeo fique objetivo, tá bom? Então aqui a banca fez um desconto e eu chamo a atenção para vocês por isso, tá ok? Banca Sebrasp tem uns avaliadores bem peculiares. Então, às vezes, tem um avaliador que desconta se você não colocar a perninha do T e ponto não existe. Professor, se descontar, meu irmão, não tem como você entrar com recurso. Você perdeu. E eu chamo muita atenção para isso. Ó. Nesse caso aqui, ó, gente, esse tipo de expressão aqui, ó, é obrigatório que você coloque o uso da vírgula, viu? Consoante o pensamento de fulano de tal, consoante o artigo e tal do CPP, de acordo com e tal. Quando terminar aqui os termos, nesse caso aqui, ó, coloque uma vírgula para iniciar a oração, viu? Nesse caso a vírgula é obrigatória. Então, por isso a banca descontou aqui, ó. Veja que ela coloca no mesmo critério de avaliação a morfossintaxe e a questão da pontuação, né? Então, morfossintaxe trabalha, por exemplo, com questão de concordância, regência nominal e verbal, crase, entre outros, e a questão da pontuação. Então, as polícias militares competem, tá? Aqui está de acordo, está ok o uso da crase, viu, gente? As polícias militares competem o posicionamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Um exposto disso foi o caso das enchentes em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2022, o qual a polícia militar, ou seja, a PM, atuou no resgate às vítimas, fornecimentos de alimentos e abrigo à população atingida. Dessa forma, a atuação do PM é fulcral à manutenção da ordem interna no país. Veja aí, veja só. O texto aqui já começa fazendo o quê? Isso, professor, isso, é isso mesmo que você pensou aí. Já começa abordando o tema e os aspectos. Aqui, ó, já está dando exemplo, gente, é isso que você tem que fazer, tá? Aqui na introdução, você não precisa, né, contextualizar muita coisa. Não, aqui a candidata fez o quê? Ó? Fez a contextualização na questão da Constituição Federal, mas ó, já está aqui. O que está pedindo lá no aspecto para fazer, já foi fazendo. É isso que você tem que fazer no seu texto. Um exemplo disso, deu exemplo, tá? Muito bem. E aqui já está abordando o aspecto 1 que foi cobrado, certo, gente? Aí olha só o que aconteceu. Qual é o desconto aqui? Nesse caso, a questão em relação à regência, né? Então, nesse caso aqui, o avaliador ou a avaliadora descontou, porque nesse caso poderia, né, se referir aí ou o caso ou as enchentes. Então, nesse caso, deveria ficar aqui no qual, né, ou nas quais, tá? Nesse caso aqui foi a falta dessa regência aí, né, do em mais o, né, que na língua portuguesa falta o no, ok? Outro aspecto vai ser abordado em outro parágrafo aqui, ó. Então, olha só, nesse viés, em relação à dimensão da democracia como valor constitucional da organização da sociedade brasileira, está caracterizada por ser ampla e necessária para a ordem social, tá? Então, outro aspecto que vai ser abordado aqui, muito bem, então já vai direto ao assunto, já vai direto à explicação, à explanação dos aspectos. Segredo de você tirar nota máxima no conteúdo Banca Sebrasp é esse, gente. Vá direto abordando, dando conceito, exemplo. Faça tudo que a banca, siga rigorosamente o que a banca colocar lá no enunciado de cada aspecto, ok? Aqui, gente, desvio aqui relacionado. Tem avaliador que desconta em relação à grafia, tá? Nesse caso aqui, em relação à morfossintaxe, né? Então já chamo a atenção para vocês sobre isso, ó. No que diz respeito, em relação, no que tange, são expressões que exigem a preposição depois, tá? E aí, nesse caso, ó, como tem um substantivo do gênero feminino, então, nesse caso aqui, a crase é obrigatória, tá? Então, aqui o desvio foi de morfossintaxe, mas ele foi computado como de grafia. Tem muito avaliador que faz isso, não só no Sebrasp, como em outras bancas também. E aqui, ó, a banca apontou um desvio, nesse caso, de morfossintaxe, pontuação, mas não foi
de grafia nesse caso aí, ó. Faltou o acento agudo aí do verbo estar, né? Então, nesse caso aí, ó. Continuando a abordagem, a democracia internalizada no país, com a promulgação da CF 88, trouxe um rol exemplificativo de direitos sociais, ou seja, direitos a ser prestados para atender à vontade popular. Nesse contexto, é importante ressaltar que a segurança pública desempenha seu papel fundamental na organização e manutenção desses direitos. A exemplo disso é a atuação da PM nas escolas. Olha só esse exemplo bacana, tão bem atual, né? Garantindo a segurança pública, preservando a educação e cooperando, nesse caso, com um posicionamento comunitário. Então, de novo aqui, ó, veja aqui o desenho desse texto, qual foi, né, que a candidata fez. Então, no primeiro parágrafo, eu vou abordar, né, os aspectos do aquilo que está sendo solicitado no aspecto 1. Segundo, o que está sendo solicitado no aspecto 2 e o segundo e o terceiro parágrafo, aquilo que está sendo solicitado no aspecto 3, tá? Então, texto muito bem estruturado. Desvio que aconteceu na linha 13 foi em relação à pontuação, faltou uma vírgula aqui para, nesse caso, né, separar aqui, ó, esses termos intercalados, né, nesse caso aí, ok? Então, a outra vírgula está. Então, faltou essa vírgula aí. A democracia internalizada no país, vírgula, com a promulgação da CF de 88, aí vírgula de novo, trouxe um rol exemplificativo. Nesse caso aí, a vírgula é obrigatória, né? O outro desvio, nesse caso aqui, cadê? Tá bom, linha 19, né? Aconteceu aqui, ó. Linha 19 foi a questão da regência aqui do cooperando, né? Então, nesse caso, ele exige uma preposição, nesse caso aí. Certo, gente? Continuando, a última abordagem aqui que a candidata fez, né? Foi em relação, nesse caso aí, ao último aspecto. Então, olha só. Você lê aqui, ó. Vê o que? Desenvolvimento do tema. Tem competências constitucionais militares? Tem. Deu exemplo concreto? Deu. Outro aspecto. Democracia como valor constitucional na sociedade brasileira. E deu exemplo da relação com a segurança pública, né? Então, sem segurança, dificilmente a gente vai ter um Estado democrático de direito, né? Está no conteúdo específico. E o último aspecto é a segurança pública como direito e dever de todos e o papel das polícias militares em garantir, que é o conhecimento, né, total aqui do artigo 144 da Constituição Federal de 88 e outros dispositivos legais da Carta Magna nesse caso aí, tá bom, gente? Aí vamos lá. Nesse contexto, é importante ressaltar que a segurança pública desempenha um papel fundamental na organização e, nesse caso, manutenção desses direitos. A exemplo disso, nesse caso aí, o exemplo disso, né, nesse caso aí seria a atuação, né? Então, tá o A aí ao invés do 1, né? O erro desvio computado é a atuação da PM nas escolas, né? Um exemplo ao invés de a exemplo nesse caso aí, ok? Finalizando, infere-se, portanto, né, mencionar a relação da segurança pública como direito e dever de todos, de acordo com o artigo 5º, né, da Constituição Federal de 88, ó, de novo, desvio aqui de morfossintaxe, nesse caso, pontuação, né, que a banca computou, é aquela vírgula, né, que eu falei para você aqui, para separar aqui, ó, esses termos aqui, tá bom? Então, olha só. Vai começar o seu texto assim, então, de acordo, fulano de tal, segundo, fulano de tal, consoante, fulano de tal, vírgula, e assim você começa a oração, tá ok? A segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Dessa maneira, não só a PM, mas também a sociedade, tá? Mas também a sociedade, cadê? Onde que eu parei aqui? É responsável por essa seguridade. Uma referência disso é o programa, olha aí, ó. Faça tudo que a banca pede, ó. É o programa Rede de Vizinhos desenvolvida em Santa Catarina. O que é isso aqui, professor? Isso é um exemplo de caso concreto. A banca pediu lá um exemplo. Você pode dar um exemplo, por exemplo, da atuação da PM no Pará? Claro que pode. No outro estado? Claro que pode. Tá? Porque o que a candidata lembrou, tem isso aqui. Então, cabe perfeitamente naquilo que a banca solicitou. Então, no qual a população e a PM atuam juntos no combate à criminalização, à violência. Logo, é de suma importância a cooperação da sociedade e a PM através de um posicionamento humanitário para garantir a preservação da democracia
e do direito constitucional à segurança pública, ok? Então, olha só, por meio da leitura desse texto aqui, deu para perceber o quê? Qual é o segredo de você tirar a nota máxima no concurso desse aí promovido pela Banca Sebrasp? Então, fica de olho, fica atento, tá? No tema, na frase temática, tá, gente? Já vou finalizar o vídeo aqui, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, lê com bastante atenção, tá? Não esqueça, a sua prova não vai ser moleza não, tá? Então vai ser uma prova com uma dificuldade, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, ok? Então, esse aqui é o tema, às vezes a banca não vem com essa frase temática, tá? Então, o seu texto de 30 linhas, viu, gente? Ele tem que discorrer sobre o quê? A atuação das polícias militares na preservação da democracia plena, não é isso? E essa atuação também na preservação do direito constitucional à segurança pública. Então, o teu texto ele tem que discorrer, né, sobre fatos e informações acerca do que está na frase temática e, além disso, ó, tem que abordar o quê? Os aspectos. Que aspectos? Antigamente a banca utilizava a expressão tópicos. E é muito importante que ela vai colocar a pontuação específica, né, para dar a pontuação total. Então, um ponto a 1,5 para a questão da apresentação do texto e os demais por aspectos. Então, ó, chama atenção para o quê? Competências constitucionais. Então, pelo menos 2. Tá? Pedir exemplo concreto, você tem que dar exemplo concreto. Tá? Tem que ter um exemplo. A banca ela também faz o seguinte, ela costuma colocar aqui, ó, vez ou outra, em termos de redação, solicita medidas, tá, efetivas. Nesse caso, você vai indicar essas medidas, é claro, vai explicar, entendeu, gente? Nesse caso aí. A banca, às vezes, coloca pergunta. Nesse caso, você vai responder ao longo do texto no parágrafo, com a estruturação de um parágrafo, certo, gente? Então, como eu falei, reitero aqui, ó, nesse material, tá? Tem redações prontas, tem temas prováveis, tem muita coisa boa aqui. Tem a parte de grafia, morfossintaxe, dicas e, claro, as estruturas coringas, certo? Para lhe dar suporte, eu mostro aqui estruturas coringas minhas que já foram utilizadas em outros concursos, como no TRT8, aqui no último concurso promovido no Pará. E aí a banca lá, quem utilizou, conseguiu, né? Nesse caso, por exemplo, conseguir aí a quantidade de linhas, né? Que eu chamo ideal, tá? Que é importante ali, ó. Tem estrutura inédita, como a estrutura 12, a estrutura 3, específica para a questão do papel do policial militar e, claro, redações prontas, textos prontos aqui, viu, gente? Ó, baseado na parte específica, né? Do edital, nesse caso aqui, ó, tá tudo lá, viu? Que é muito direito. Ali, claro, questão de direito é o que mais tem lá, né, gente? Então, o tema vai sair com certeza de lá. Aí tá aqui, ó, na questão, por exemplo, voltada à questão da LEP, né? Eu coloquei temas também, textos prontos, em relação à parte da lei extravagante, né? Isso tudo está no edital, tá? Então, questão aqui, a atuação da polícia militar, enfim, tá? Temas e textos prontos. Como eu falei para você aqui, ó, tá aqui, ó, legislação penal extravagante, né? Estatuto de desarmamento, questão do idoso, da lei da Maria da Penha, questão da mulher, violência contra a mulher, que a banca, viu? Ela gosta desse tipo de temática. Enfim, gente, é um material completo que eu não tenho dúvida de que ele vai ajudar aí na sua aprovação, tá ok? Eu espero que você tenha entendido aqui qual é o segredo de você tirar nota alta no conteúdo e eu vou lhe ajudar aqui na parte, como eu falei, se você tiver interesse, tá, gente? Nessa parte aí de o seu texto, você apresentar nele o mínimo de desvio possível, né? Então, como eu começo aqui na apresentação desse material, por que pagar um curso de redação caríssimo, se com apenas R$20 você pode adquirir um material suficiente para ajudar você a escrever uma excelente redação para concurso? Então tá aqui, gente, ok? Um abraço aí, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo aí, se aí o Papai do Céu permitir e aí você tiver interesse.